Imagine uma oficina há 40 mil anos. Não há luz artificial, nem bancadas organizadas, muito menos protótipos em computador. Apenas as mãos calejadas de um jovem Homo sapiens, agachado ao lado de uma fogueira crepitante, segurando uma pedra comum. Mas em seus olhos, a mesma centelha que Steve Jobs teve ao imaginar o primeiro iPhone. O que ele está prestes a criar mudará o curso da humanidade para sempre. Porque ali, naquele momento primitivo, sem Wi-Fi, sem eletricidade, sem a menor ideia do que seria um silício, esse ancestral nosso está prestes a lançar a primeira startup da história. Uma empresa que nunca teve nome, nunca teve logotipo, mas cujos produtos ainda usamos hoje. Como uma espécie sem escrita, sem universidades, sem Google, conseguiu criar as tecnologias mais revolucionárias que já existiram. E porque, no fundo, ainda somos exatamente como eles. Estamos em algum lugar da África Oriental, há aproximadamente 2,6 milhões de anos. O Homo habilis, literalmente homem habilidoso, acabou de fazer algo que nenhum outro animal havia conseguido antes. Ele não apenas usou uma ferramenta, ele projetou uma. Os arqueólogos Mary e Louis Leakey descobriram no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia, as primeiras evidências dessa Apple ancestral. Chopping tools, pedras lascadas de forma intencional, com bordas cortantes específicas. Parece simples? Pense novamente. Para criar essa ferramenta, nosso ancestral precisou de algo que nenhum chimpanzé, por mais inteligente que seja, possui completamente: pensamento prospectivo. Ele olhou para uma pedra comum e viu uma faca. Visualizou o futuro. Imaginou uma funcionalidade que ainda não existia. O Dr. Dietrich Stout, da Emory University, passou anos estudando o processo de lascamento. Não é apenas bater pedra contra pedra, ele explica. Requer planejamento espacial, coordenação motora complexa e, principalmente, a capacidade de manter uma imagem mental do produto final durante todo o processo. Era como programar em código, mas usando força física e intuição. Cada batida calculada, cada lascas removida com propósito. O primeiro hardware da humanidade, desenvolvido através de tentativa, erro e uma obsessão incansável por melhoria. Mas toda grande tecnologia precisa de um visionário. E há 1,7 milhão de anos, apareceu o verdadeiro gênio da inovação paleolítica, o Homo erectus. Se o habilis foi o programador, o erectus foi o CEO que transformou uma ideia genial em revolução global. Eles criaram o machado de mão acheuliano, a ferramenta mais bem-sucedida da história humana. Pense nisso. Um único design que funcionou praticamente inalterado por mais de 1 milhão de anos. O iPhone dura 5 anos antes de ficar obsoleto. O machado acheuliano durou 200 mil gerações. Mas aqui está o verdadeiro insight. Eles não apenas criaram a ferramenta. Eles criaram o primeiro padrão industrial da humanidade. Arqueólogos encontram machadões praticamente idênticos na África, Europa e Ásia. Mesmo formato, mesma técnica, mesma eficiência. Como isso é possível sem internet, sem manuais, sem YouTube tutorials? Era conhecimento incorporado, explica a doutora Susan Anton, paleoantropóloga da NYU. Passado de mestre para aprendiz, de pai para filho, através de demonstração física e repetição infinita. Era um sistema operacional gravado na memória muscular coletiva. E aqui está o arrepio existencial. Quando você aprende a dirigir, a cozinhar, a tocar um instrumento, você está usando exatamente o mesmo sistema de aprendizado que permitiu ao Homo erectus dominar a tecnologia há quase 2 milhões de anos. Eles foram os primeiros a entender algo que ainda move o Vale do Silício. A forma segue a função. Cada curva do machado, cada ângulo da lâmina, tudo otimizado através de milênios de feedback direto. Uso real, no mundo real, com consequências reais. Funciona, ou você morre de fome. Mas tecnologia sem comunicação é apenas artesanato isolado. Para virar revolução, precisava de algo mais, uma rede. E há 300 mil anos, nossos ancestrais Homo sapiens criaram a primeira rede social da história. Não era digital, era oral. Imagine a cena, um grupo de 15 a 20 indivíduos sentados ao redor de uma fogueira. Alguém conta como conseguiu matar um mamute usando uma nova técnica de caça. Outro
descreve onde encontrou as melhores pedras para ferramentas. Uma mulher explica quais plantas curam feridas. Não era apenas conversa. Era transferência de dados, upload e download de informações críticas para a sobrevivência. E o mais incrível, essa rede funcionava 24/7, sem servidor central, sem moderadores, sem algoritmos. A linguagem complexa foi nosso primeiro protocolo de comunicação, diz o Dr. Daniel Everett, linguista da Bentley University. Permitiu não apenas compartilhar informação, mas também inovar colaborativamente. Uma pessoa poderia ter uma ideia, outra melhoraria ela, uma terceira a implementaria. E então aconteceu algo mágico. Há 65 mil anos, começaram a aparecer as primeiras interfaces gráficas da humanidade, a arte rupestre. Não eram apenas desenhos bonitos, eram mapas, manuais de instrução, sistemas de notificação. As famosas pinturas de Lascaux, na França, não eram museu. Eram documentação técnica, mapas de migração animal, calendários sazonais, instruções de caça. O primeiro PowerPoint da história, gravado na rocha com pigmentos naturais. Pense na elegância disso. Sem papel, sem tinta sintética, sem energia elétrica, eles criaram um sistema de armazenamento de dados que durou 30 mil anos. Quantos dos nossos arquivos digitais vão existir em 2050? Mas toda grande revolução tecnológica tem seu momento iPhone, o produto que muda completamente as regras do jogo. Para a humanidade paleolítica, esse momento chegou há cerca de 12 mil anos, no crescente fértil do Oriente Médio. Uma mulher, vamos chamá-la de Ana, porque alguém teve que ser a primeira, está observando grãos de trigo selvagem há semanas. Ela percebe um padrão. As sementes caem sempre no mesmo lugar. Uma ideia maluca surge em sua mente. E se eu plantasse isso de propósito? Parece óbvio agora, mas pense na complexidade cognitiva dessa inovação. Hannah teve que reconhecer padrões naturais, abstrair princípios causais, semente planta fruto, projetar cenários futuros, plantar agora para colher depois, adiar gratificação, não comer as sementes hoje, experimentar sistematicamente, tentar diferentes técnicas. Era machine learning aplicado à natureza, algoritmo genético implementado com as próprias mãos, e funcionou. A Revolução Neolítica não foi apenas sobre agricultura, explica o Dr. Ian Hodder, da Stanford University. Foi sobre engenharia social. Pela primeira vez, humanos projetaram conscientemente seu próprio ambiente em escala massiva. O resultado? As primeiras cidades da humanidade. Çatalhöyük, na atual Turquia, abrigou 8 mil pessoas há 9 mil anos. Sem prefeito, sem polícia, sem constituição escrita. Como eles conseguiram organizar 8 mil pessoas para viver juntas pacificamente? Através de design social, casas padronizadas, ruas planejadas, sistemas de drenagem, espaços comunais, ritual compartilhado. Eles hackearam a natureza humana tribal e criaram a primeira cidade inteligente da história. E aqui está a parte que dá arrepios. Nós ainda usamos os mesmos princípios básicos de organização social que eles inventaram. Nossas cidades modernas são apenas versões turbinadas de Çatalhöyük. Então, o que realmente aprendemos com nossos ancestrais paleolíticos? Porque eles eram, em essência, exatamente como nós. Pegue seu smartphone. Parece o máximo da sofisticação moderna, certo? Mas olhe mais de perto. O que você está realmente fazendo quando desliza o dedo na tela? Você está usando coordenação motora fina, desenvolvida há 2 milhões de anos, para trabalhar ferramentas. Está reconhecendo padrões visuais evoluídos para identificar pegadas de animais. Está processando símbolos através de circuitos neurais criados para interpretar a arte rupestre. Cada gesto que fazemos no mundo digital é um eco de movimentos que nossos ancestrais aperfeiçoaram durante milhões de anos. A Apple não inventou a interface touchscreen. Ela apenas digitalizou o que já sabíamos fazer com pedras e pigmentos. Nosso cérebro ainda é fundamentalmente paleolítico, explica a doutora Sarah Hardy, antropóloga e primatóloga. Evoluímos para viver em grupos pequenos, resolver problemas com as mãos, aprender através de imitação.
A tecnologia moderna funciona porque usa os mesmos circuitos neurais. Quando uma criança de 2 anos pega um tablet e intuitivamente sabe como usá-lo, ela não está sendo nativa digital, ela está sendo nativa paleolítica. Está usando software mental desenvolvido há centenas de milhares de anos. Então, talvez, a verdadeira pergunta não seja como nossos ancestrais conseguiram inovar sem tecnologia moderna. Talvez seja porque nós, com toda a nossa tecnologia, ainda inovamos exatamente como eles. Porque, no final das contas, toda grande inovação ainda acontece da mesma forma. Pessoas sentadas juntas, compartilhando ideias, construindo sobre o trabalho umas das outras. O Vale do Silício é só uma versão moderna da fogueira paleolítica. A Apple da Idade da Pedra nunca teve um logotipo, nunca teve um IPO, nunca apareceu na capa da Fortune, mas seus produtos ainda estão em suas mãos. Literalmente. Cada vez que você resolve um problema criativo, cada vez que visualiza uma solução antes de implementá-la, cada vez que aprende algo novo através da prática, você está rodando software desenvolvido há milhões de anos por gente que nunca soube que era genial, porque somos todos descendentes da primeira e maior startup da história, uma empresa que transformou primatas comuns nos arquitetos do planeta Terra e que ainda está contratando. Se essa conexão entre passado e presente fez você repensar o que significa ser inovador, deixe seu like para ajudar mais pessoas a descobrirem que carregam dentro de si milhões de anos de genialidade evolutiva. E se inscreva, porque ainda temos muitas histórias ancestrais para contar.